A história real que vou relatar a partir de agora, aconteceu com uma amiga minha que vou chamar de Lia. No ano de 1978 essa minha amiga estava separada do marido e com 3 filhos menores para criar. Lia estava em uma situação financeira precária. Sem marido, sem trabalho, e o tal marido sumiu na fumaça sem dar notícias. Lia ficou sozinha com seus filhos, sendo um de 10 anos, outro de 6 e a mais nova, a Ana, com apenas 2 anos de vida. Lia fazia pequenos trabalhos e assim conseguia sobreviver com seus filhos. Ela morava em uma cidade chamada São João de Meriti, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Um dia, Lia voltava de suas faxinas e parou para lanchar em uma lanchonete. Olhando para o canto ao lado de fora do balcão, viu uma pasta esquecida. Ela pegou a pasta e viu que ali tinha documentos importantes, mas também havia um número para contato. Lia então resolveu ligar e entregar a pasta. A pessoa que era dona da pasta, em forma de agradecimento e após saber da situação financeira difícil pela qual Lia passava, lhe ofereceu um emprego. O emprego oferecido era para que ela trabalhasse em uma casa numa cidade próxima, tomando conta da propriedade, do terreno, das árvores e pequenas aves, como patos e galinhas. O local era tipo um sítio. O curioso é que meses antes de até mesmo Lia encontrar a tal pasta, ela teve um sonho intrigante. Ela sonhou que estava varrendo um grande quintal repleto de folhas secas e quando estava quase terminando sua tarefa, escutou o barulho de um guizo de serpente que parecia vir de uma das árvores perto do terreno. Quando Lia se aproximou da tal árvore, viu naquele grande tronco uma figura que do umbigo para cima era homem e do umbigo para baixo era uma cobra enrolada no tronco da árvore e balançava a cauda ou o rabo fazendo o tal barulho. O sonho nunca saiu de sua cabeça. Principalmente pela fisionomia da tal criatura. Na parte homem. A criatura era de cor morena, cabelos encaracolados, olhos maliciosos, e seu sorriso refletia o mal. Tinha os dentes pontiagudos e separados. Mas apesar de assustador, lhe pareceu apenas um sonho. Chegou o dia da viagem para começar no novo emprego. Lia estava feliz. Achou que tudo estava entrando nos eixos. Emprego novo, casa para morar com os filhos. Ela estava cheia de esperança de dias melhores. O filho mais velho de 10 anos, que vou chamar de Pedro, ajudava em tudo que ele podia, apesar de sua pouca idade. No local, havia muita desordem. A única coisa que parecia ser cuidada, era o terreno em volta da casa. Passados alguns dias, conversando com a vizinhança, Lia soube que ninguém que começava a trabalhar naquela casa, ficava muito tempo no emprego. Todos sumiam de maneira misteriosa. Eram vistos chegar, mas sair, ninguém via. Uma coisa que chamou um pouco sua atenção foi que no dia que ela chegou, quando caminhava pela propriedade, avistou um pequeno córrego e atrás deste córrego, um terreno baldio. Urubus sobrevoavam o local constantemente. Lia imaginou que seriam por causa de bichos mortos e não deu importância. Ela estava feliz. Achava que finalmente a vida estava sorrindo para ela. Tratou de arrumar a casa, arrumou as compras, tudo com a ajuda de Pedro, seu filho mais velho. Os dias se passaram e tudo seguia na mais perfeita paz. Até que um dia uma mulher chegou batendo palmas no portão. Lia foi atender. Era uma mulher de mais ou menos uns 60 anos, com um ar angelical que se apresentou como vizinha do início da estrada e os convidou para fazer um lanche na casa dela. Lia achou a mulher com uma cara tão amigável que nem pensou 2 vezes e na tarde seguinte lá estava ela, com os 3 filhos na casa da tal mulher. A mulher toda simpática ofereceu café com bolo de milho para ela e para as crianças. A vizinha fazia muitas perguntas. Lia notou que ela olhava para Ana, sua caçula com ar de piedade. Este olhar aumentou quando soube que Lia não tinha marido e era sozinha com as crianças. Foi aí que a mulher deu a entender que não estava sozinha em casa. Ela chamou o marido e qual não foi a surpresa de Lia quando o viu. O homem era exatamente igual à parte humana da cobra no sonho. Lia entrou em choque e desmaiou. Quando voltou a si, o homem já não estava lá e Lia estava sendo socorrida pela mulher que lhe ofereceu um pacote de carne seca, que disse ter sido feita por ela e seu marido. Que era para Lia colocar no feijão que ficaria muito gostoso. Lia perguntou pelo homem mas a mulher disse que ele tinha ido na venda e iria demorar um pouco. Lia ainda se recuperando do susto e do desmaio, aceitou o pacote,
disse que faria o feijão para o jantar, pegou as crianças e foi para casa. Chegando em casa, o filho de Lia, Pedro, por algum motivo que ela não sabe explicar, deu uma crise, pegou o pacote e falou: "Ninguém vai comer essa carne. Eu vou dar para as galinhas." Lia não entendeu nada, mas resolveu não contrariar o menino. Pedro até o momento não havia sido diagnosticado, mas segundo os médicos disseram anos mais tarde, já nesta época ele já apresentava traços de esquizofrenia. E assim ele fez. Cortou a carne em pedacinhos, deu para as galinhas e, para horror de Lia, as aves começaram a se debater e morrer rapidamente. Ali ela sentiu que tinha algo errado e que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Reuniu as crianças, pediu para que todos ficassem bem quietinhos e rezassem, pois esperariam somente até o dia amanhecer e iriam embora daquele lugar. Por um milagre, a menorzinha, que tinha apenas 2 anos, dormiu a noite toda. A criança dormiu como se tivesse desmaiado. Todos se esconderam dentro de uma casinha que ficava do lado de fora do quintal. Como se fosse uma casinha velha de ferramentas, deixando todas as luzes apagadas, como se não tivesse ninguém na propriedade. Na madrugada, Lia e Pedro, que não conseguiram dormir, obviamente, ouviram barulho de carros, viram luzes de farol de carro rondando o quintal e ouviram vozes de pessoas falando lá fora, mas continuaram quietos na casa, rezando. Depois de toda essa movimentação, o barulho cessou. Somente pela manhã eles saíram do esconderijo. Passando pela varanda, Lia se deparou com a cena mais horrível. O homem, marido da vizinha, estava morto. Foi golpeado a faca várias vezes nas costas. Ele estava de bruços no muro da varanda, na posição de quem estaria pulando para dentro da casa, mas foi pego em flagrante ou algo, e a mulher foi encontrada da mesma forma, um pouco adiante na direção do portão. Até hoje ninguém sabe quem fez isso. Mais tarde ela descobriu que o casal envenenava todos que chegavam para trabalhar naquele sítio, pois eles queriam tomar conta daquela casa, mas os proprietários não iam com a cara deles. Eles só trabalhavam lá quando não tinha jeito, mas quando os patrões arrumavam outras pessoas para o serviço, os dispensava. E parece que isso criava raiva neles. E lembra do terreno baldio? Sim, isso mesmo. Era lá que eles enterravam os corpos das pessoas envenenadas. Isso mais tarde foi descoberto em investigação policial. Esse foi o relato da minha amiga. Temos que prestar atenção e dar crédito aos nossos sonhos. Aí uma informação importante. O Pedro, anos mais tarde, teve um sonho onde ele era perseguido e foi jogada uma granada no peito dele e explodia. Para encurtar a história, entre o sonho e a morte de Pedro, foi um espaço de uma semana. Ele morreu dormindo, de ataque cardíaco. Lia já o encontrou morto pela manhã na cama. Acredito que Pedro era sensitivo, e isso explica o fato dele não deixar sua família comer a tal carne. Já que mesmo tendo tido tal sonho e visto o homem sinistro, Lia não se atentou e ia comer. Deus deu uma segunda chance e agiu através do menino.